Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 15ª aula e hoje nós vamos falar aí um pouco sobre o sincretismo religioso no candomblé. Bom, para podermos entender direito aí, né, o que é o sincretismo religioso no candomblé, a gente precisa primeiro entender o que significa essa palavra. Bom, o sincretismo ele nada mais é do que a junção ali de mais de uma crença para se formar uma nova. Então, quando a gente tem ali uma crença, né, uma religião ali que surgiu a partir de outras duas, por exemplo, a gente chama ali, diz que essa crença ela é sincrética, ou seja, que tem um sincretismo nela ali. Um exemplo disso é o cristianismo. O cristianismo ele surgiu ali com base, né, nas crenças do judaísmo. Então a gente pode dizer que o cristianismo ela é ali um sincretismo do judaísmo, certo? Essa é a lógica de sincretismo. Ela também vale inclusive para a ideologia, né? Não só para a religião. Quando a gente tem duas ideologias ali ou mais que formam uma nova, né? Ao se juntarem ali formam uma nova, a gente chama isso de sincretismo. Mas a principal forma de sincretismo é sim o sincretismo religioso, né? Então, sincretismo seria essa união de mais de uma religião ali, né? Das crenças de outras religiões para formar uma nova. No nosso país, a forma aí mais evidente de sincretismo é no caso das religiões afro-brasileiras. Mas de onde veio esse sincretismo aí, né? O que aconteceu? É disso que a gente vai falar precisamente hoje. Nas aulas passadas, né, a gente falou um pouco ali sobre a história do candomblé, né, como ele surgiu no nosso país, e sobre as principais crenças ali do candomblé. Hoje, nós vamos falar de como é que isso aí se relaciona, né? Bom, como já falamos anteriormente, quando os escravos foram trazidos para o Brasil, eles tinham ali as crenças deles. Mas ao chegar aqui, né, por serem escravos, eles não podiam declarar essa fé que eles tinham. Mas por que disso? Vamos lembrar aí do que a gente falou lá, né? Sobre a liberdade de crença. Bom, na época da escravidão, no nosso país, ele não era um estado laico, né? Ele tinha ali uma religião oficial. A gente discutiu isso lá naquela aula do começo do ano, né? Um tempão atrás. Mas ele tinha ali uma religião oficial, que era a religião ali católica, né? A Igreja Católica era a religião oficial do nosso país. Então, se você, por exemplo, fosse de qualquer outra religião, você não poderia demonstrar essa religião, cultuar algo que você acreditava no nosso país, porque existia uma religião oficial. Assim, da mesma forma, quando os escravos foram trazidos, eles também não podiam falar aquilo que eles acreditavam, eles não podiam ter a fé que eles quisessem, né? Só que, como eles eram meio, digamos assim, eles eram meio deixados de lado, né, pela sociedade, eles eram escravos. Então, eles foram arranjando meios ali de continuar com sua religião. Como é que isso aconteceu? Através do sincretismo. Na semana passada, a gente falou, né, que os seguidores do candomblé acreditam em um Deus único, né, Olorum, e eles acreditam também nas forças da natureza, né, criadas por esse Deus e que seria a nossa conexão com esse Deus. Então, as forças da natureza, como a gente já sabe, se chamam ali de orixás, né? O que acontecia? Quando os escravos eram trazidos para o Brasil, aqui eles eram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, eles não tinham direito de escolha. Mas, como a gente sabe, no catolicismo existem os santos, não é mesmo? A gente sabe que tem aí uma infinidade de santos da Igreja Católica. Então, você tem santos ali relacionados a diversas áreas também, né? E isso foi aproveitado ali pelos negros, os escravos, para manter as religiões deles. Como é que eles faziam isso? Como eles tinham ali que fingir, né, que tinham se convertido ao catolicismo, dentro dali das senzalas, que é onde ficavam os escravos,
era construído ali altares, onde eram expostos ali imagens de santos católicos. Mas por baixo desses altares, eles colocavam ali o que é chamado de assentamento. Nada mais é do que ali os objetos, as coisas que aquele orixá gosta. Lembra que a gente falou sobre as características de cada orixá, dos principais pelo menos, na semana passada? Eu falei lá, né, que eles gostavam de certas coisas, né? Tinham certos objetos, certas plantas que eram referentes a cada um deles. Então, era isso que eles faziam. Eles faziam altares ali onde colocavam os santos católicos e por baixo colocavam ali as coisas dos seus orixás, as coisas que os orixás gostavam. Mas como era isso exatamente? A cada orixá, eles relacionavam ali um santo católico, certo? Então, enquanto os senhores ali, né, os donos dos escravos, viam eles fazendo suas orações aos santos, ou seja, eles eram católicos para os senhores, eles, os próprios escravos, estavam ali fazendo suas orações aos orixás que eles tinham relacionado a essas imagens de santos católicos. Então, apesar desse culto aos orixás ter ficado ali escondido, né? Eles tiveram que esconder as coisas que os orixás gostavam e só expunham ali imagens dos santos católicos. Apesar disso, esse culto era ali verdadeiro. Eles continuavam mantendo ali o culto aos orixás, continuavam fazendo as mesmas coisas, os mesmos rituais, da mesma forma, entende? Logo quando eles chegaram, tinha uma proibição, né? Eles não poderiam ali fazer suas orações ou cantar nas línguas originais deles. Mas isso, na clandestinidade, digamos assim, foi sendo mantido ali, escondido. Então, eles faziam ali suas preces em frente àquela imagem de um santo católico, mas na verdade eles estavam ali louvando e orando, né? Buscando aos orixás. Então, de acordo com as características dos orixás, que a gente já tinha falado na semana passada, eles relacionavam ali com algum santo católico. Por exemplo, então aqui com a listinha, certo? Oxalá, eles relacionavam ali a Jesus Cristo. Oxóssi a São Sebastião. Iemanjá a Nossa Senhora da Conceição. E por aí vai. Mas vamos entender direitinho essa lógica, né? Como era direitinho essa relação? Ó, o primeiro que eu falei aí, né? Oxalá era relacionado a Jesus Cristo. Então, o que a gente falou semana passada? A gente disse lá que Oxalá teria sido ali o orixá que fez o homem do barro. Não foi isso? A gente comentou sobre isso semana passada. Assim, a forma que os escravos ali encontraram para continuar ali seus cultos a Oxalá foi relacionando ele a Jesus Cristo, sendo Jesus aí, né, parte da Trindade, ou seja, Jesus também é Deus, certo? Então, dessa forma, enquanto eles estavam ali fazendo suas orações a aquele que tinha criado o homem, na verdade eles estavam se referindo a Oxalá. E não para por aí, né? Já quando a gente fala ali, por exemplo, de Iemanjá, né? Iemanjá era para eles a orixá ali dos mares, dos oceanos, mas também representava ali, né, a maternidade. Então, o que eles colocaram ali para representar Iemanjá? Colocavam ali imagens de Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Iemanjá, as cores que representam ela, são as cores ali azul e branco. E são exatamente essas as vestes ali de Nossa Senhora da Conceição. Então, nos altares lá estava Nossa Senhora da Conceição, ou seja, uma imagem ali vestida com roupas brancas e azuis, né? E para eles representava Iemanjá, né? Outro exemplo seria ali Iansã. Iansã é a orixá ali dos ventos, das tempestades, e dessa forma ela era ali representada por Santa Bárbara, que é a santa ali que protege as pessoas dos raios, dos trovões, das tempestades. Tá vendo que tem uma relação aí? E essa relação, né, eu posso falar aqui até mais exemplos, mas ela sempre se mantém. Sempre eles escolhiam alguém ali que fosse relacionado para fazer essa, digamos assim, essa enganação. É porque desse termo não fica bonito aqui, né? Mas para enganar os seus senhores ali, né, os donos dos escravos, para que eles acreditassem que eles tivessem realmente se convertido
ao catolicismo. Um outro exemplo é, por exemplo, aí Ogum. Ogum, a gente falou semana passada, é o orixá da guerra. Então, que santo eles escolheram ali, né? Por exemplo, São Jorge, que está ali, né? O santo guerreiro que mata o dragão. Entende? Sempre tem essa relação. Eu não vou citar mais exemplos do que esses, porque seria até um pouco repetitivo com relação ao que a gente tinha semana passada. Mas o que é importante? Enquanto eles usavam ali essas imagens de santos católicos e por baixo dos altares escondiam ali os objetos referentes a seus orixás, né? Faziam suas preces ali de frente às imagens, mas pensando em seus orixás, né? Isso se manteve ali escondido, digamos assim, né? Eles não mostravam a religião deles verdadeiramente. Eles agiam de acordo com sua religião, mas para quem olhava ali, né? Eles eram católicos, de acordo com o que era esperado para eles. Só após o fim da escravidão que houve aí, né, o surgimento das primeiras casas de candomblé, e nelas aí sim você teve a adoração completa ali aos orixás, né, a busca ali correta, né? Então, só após o fim da escravidão que iniciou-se aí esse processo que hoje é bastante forte, né, de busca pelo regresso aí às origens africanas. Então, hoje em dia, principalmente nas casas de candomblé ali, né, nos terreiros mais precisamente, tem ali uma busca de abandonar essas imagens católicas, né, abandonar esse sincretismo religioso e passar ali a retornar às origens, ao que era ali feito na África também. Então, com o sincretismo aí, a gente tem o catolicismo sendo aproveitadas certas partes para dentro do candomblé. Mas o contrário também aconteceu. Muitas das tradições ali do candomblé, no caso das religiões africanas, né, que os escravos trouxeram ali, foram sendo adaptadas para serem encaixadas no catolicismo, que era a religião oficial ali, né? Então, numa tentativa de fazer com que os escravos se convertessem, né? Algumas dessas festas que eles tinham, algumas dessas formas de culto ali que eles tinham, foram sendo adaptadas para o catolicismo. Isso a gente não vai se aprofundar, mas é importante saber que existem aí várias manifestações, várias festividades católicas hoje em dia de certas regiões do nosso país que foram trazidas das religiões africanas. Um exemplo bem simples aqui seria o congado, por exemplo, entre outros. Já não vou tratar disso porque não é o assunto de hoje. Mas o que importa é que o sincretismo, ele vale para os dois lados aí, né? Apesar de a maior manifestação aí ser no caso das religiões africanas, principalmente o candomblé aí, ele também termina valendo para o outro lado. Então, certas características foram levadas para o outro lado. Hoje em dia, na cultura, a gente tem aí diversas representações desse sincretismo. Um exemplo foi aquele que eu falei lá na primeira aula, que era ali do culto a Iemanjá, onde as pessoas vão às praias ali e mandam oferendas para Iemanjá. Iemanjá, Deus dos mares, né? E nela é representada ali, né, as imagens da mesma forma, certo? E vários outros. A gente tem na música, muitas músicas, partes da letra ali são saudações aos orixás e por aí vai. A cultura, por ter sido aqui muito entranhada na nossa, né, no começo, ela se mantém até hoje. Você vê por toda aí a cultura, nas novelas, nas músicas, nos filmes nacionais, no teatro e por aí vai, essa relação. E tudo isso é sincretismo religioso. Só para lembrar, sincretismo religioso é quando você pega ali características de religiões diferentes e junta em uma nova. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido tudo da aula de hoje, né? Entender essa lógica aí de como foi esse sincretismo religioso e como até hoje ele ocorre. Mesmo que hoje tenha-se ali a busca para afastar o candomblé da religião ali católica.
Beleza? Então, qualquer dúvida já sabe, pergunta lá no grupo e até a próxima aula.